Olá, começando mais um Alesp Conecta. Lembrando, o Alesp Conecta leva para você algum tema que nesse momento a gente esteja discutindo, e também nesse momento de pandemia, o Alesp Conecta tem escutado as diversas áreas de como a pandemia tem impactado os setores. Hoje o meu convidado é o Mauro Garcia, presidente executivo da Brave, que é Brasil Audiovisual Independente. Mauro, bem-vindo ao Alesp Conecta. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aí em mais um programa do Brasil Conecta. Mauro, eu falei agora no começo, né, que os diversos setores da sociedade têm sido impactados, claro, nesses últimos meses pela pandemia. Vamos começar por aí. Como o mundo do audiovisual tem sido impactado nesses últimos meses? Eu vou separar em dois eixos aqui, né? Porque eles não são contraditórios, mas eles têm enfoques diferentes. Então, a pandemia trouxe um consumo muito maior, né? Um consumo exacerbado do conteúdo audiovisual. Então, é normal que a gente tenha visto nas notícias que o consumo na TV, nos canais de TV por assinatura, nas plataformas de streaming, tem aumentado significativamente, né? Por conta, é claro, do afastamento social, enfim, das pessoas estarem em casa e tal. Então, a gente tem uma elevação do consumo do conteúdo audiovisual, né? Aí nos pacotes, nas assinaturas, nas plataformas que as pessoas têm, as famílias têm. E, por outro lado, a gente teve a paralisação da produção. Então, teve o impacto direto na paralisação das filmagens e tal, até que a gente tivesse alguns protocolos para essa volta das filmagens. Em São Paulo, a gente tem um protocolo que foi discutido tanto em âmbito estadual, com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Saúde, e com especialistas da área de vigilância sanitária, como também na Prefeitura da capital, também a mesma coisa. Então, a gente está tendo, neste momento, uma retomada das filmagens, as filmagens menores, que envolvem menos pessoas, tanto da equipe de gravação como do elenco. A gente está tendo assim, as produções menores no sentido de que envolve menos pessoas, elas vão tendo prioridade na retomada, até que se tenha uma sinalização mais efetiva de poder trabalhar com equipes maiores. O curioso disso, quer dizer, além da retomada das filmagens de projetos que já estavam desenhados, né, apresentados e tal, a gente teve um impacto também nos roteiros. Quer dizer, então, é curioso que os roteiros estão sendo revistos, que as narrativas vão ter menos contatos físicos, né, menos beijos, menos abraços, menos proximidades, e a gente está tendo essa revisão também da própria narrativa em função da pandemia. E agora tem um exemplo, o primeiro longa-metragem brasileiro que foi todo gravado remotamente, né? Foi notícia aí do Estadão, de várias mídias. Esse filme foi todo gravado, cada ator na sua casa, e ele foi gravado remotamente, o que eu acho que foi uma experiência vitoriosa. O filme é uma leitura da peça do Nelson Rodrigues, o álbum de família, e ele foi pronto, finalizado, e todo remotamente. Eu acho que a gente vai conviver não só com filmes gravados remotamente, mas com situações mistas, né, de produção. Eu acho que também isso vem para ficar, né? E também falando por partes, né, é engraçado essa dualidade, né? Como você falou. Quanto mais as pessoas começaram a consumir
streaming e outros tipos, outros modos, né, de também aproveitar Sim, o tempo em casa, de ver um claro, documentário, ou um filme, enfim, toda essa produção audiovisual talvez tenha ficado um pouco mais latente para as pessoas nesse período. Ao mesmo tempo, precisou ter, lógico, né, não dava para gravar por toda a claro. pandemia, né? Quando isso acontece, o que a gente visualiza para frente? Que as pessoas têm hoje um outro olhar para a produção audiovisual, não só o de consumir quando dá, o de consumir naquele momento de lazer, ou ter incorporado essa produção também para o dia a dia. E digo mais, dessa produção brasileira, porque eu tenho escutado alguns amigos e parentes que têm visto mais produção brasileira do que a hollywoodiana, vamos dizer assim, né? Sim. A gente teve o fenômeno das lives, né? Não só para conteúdo visual, mas para música e, por exemplo, experiências como a gente está fazendo aqui, né? No programa, experiências também para reuniões e tudo isso vai ganhar o seu espaço. Em que proporção a gente não sabe, né? Mas eu acho que vai ter uma acomodação, claro. A gente vai ter a retomada das gravações presenciais, a gente vai ter um uso maior de tecnologia. A gente teve na Brave uma live, né, um webinar com um profissional que está brasileiro, que está em Los Angeles, e ele deu vários exemplos de produções hollywoodianas que estão gravando com drones. Sei lá, por exemplo, era uma gravação num deserto, e quem foi para o deserto foi o drone que gravou as imagens e os atores estavam superpostos, né, no antigo, como a gente falava, no antigo chroma key, né, Uhum. superpostos nessas imagens que os drones estavam colhendo. Então a gente vai Capturando. ter um uso maior de tecnologia, eu acho que a gente vai ter um aproveitamento disso que a gente está vivendo, de produções remotas, né? Nos próximos, quando a gente tiver o fim dessa pandemia, ou pelo menos a trégua, né? Um momento em que a gente seja possível estar nas ruas, eu acho que isso não vai ser abandonado. O que eu disse é que em que proporção a gente não sabe, né? Se isso vai ser mais usado. Para reuniões, eu já tenho ouvido de algumas empresas, tanto do exterior como do Brasil, assim, de que eles vão evitar viajar com a frequência que a gente estava acostumado, não vai acontecer mais. Nós vamos ter um sistema híbrido aí, porque a gente viu que não há necessidade. As reuniões podem acontecer com qualidade, usando ferramentas remotas, né? Então a gente vai ter uma convivência disso. E você me chamou a atenção para uma outra coisa, além do consumo maior de produção brasileira, eu diria que a gente passou a consumir formatos e conhecer séries e obras audiovisuais que a gente, inclusive de países que a gente não estava acostumado a experimentar. Então, Sim. as plataformas, inclusive, têm proporcionado isso para a gente, de obras de países que a gente nem não convivia ou não estava disponíveis nos canais, principalmente os americanos, né? Não estavam disponíveis e a gente está convivendo, experimentando e conhecendo outras realidades e tudo isso é muito, muito interessante e, como você disse, abriu espaço para também consumir mais produção brasileira, né? E você falou dessa questão da qualidade e também de valor, né? Porque a gente sabe que qualquer produção audiovisual, seja ela qual for, ela demanda tempo de equipe, ou então, na outra Claro, realidade, antes da pandemia, um tempo maior, uma equipe maior, uma equipe se sim, deslocando para os locais, que necessita de um financiamento, óbvio, né? Por isso que a gente claro. sabe o quanto é importante o financiamento para a cultura. Nesse momento em que entra a tecnologia, que essa questão de ter feito um filme remotamente, ou a gente vê seriados também, ou sketches afim, fazendo também em modo remoto, vai diminuir os custos,
Isso ajuda, não ajuda, isso acaba precisando de menos gente, então quer dizer, o setor vai ter aí uma demanda, e aí eu digo de desemprego, né? Vamos dizer o português claro. Como é que você vê isso? Como é Uhum. que se soma, né, tudo isso, né? Eu acho que, então, o que eu falei é o seguinte, eu acho que a gente vai ter uma convivência, né? À medida que os protocolos que foram firmados em vários estados, em várias capitais, eles vão sendo praticados, as produções presenciais vão sendo retomadas com mais cuidados, é claro, é, mas elas são necessárias, né? Eu diria o seguinte, as lives são um sucesso, a gente vai substituir tudo por live. Não é verdade, né? Não é verdade. A gente vai querer ver filmes com a qualidade de Hollywood, com a qualidade da Netflix, toda a qualidade da produção independente brasileira, né? Das Sim. novelas, das emissoras abertas. Assim, não é verdade. Mas eu acho que vai haver uma convivência e um mix dessas produções, né? É, não, e a tecnologia vai ajudar bastante nisso, né? Porque algumas questões, como você falou, a substituição de pessoas por alguma tecnologia também vai existir, né? Mas a gente não vai ter uma substituição de uma coisa por outra. E mesmo nesse caso, até do filme que eu falei do álbum de família, esse primeiro exemplo de filme totalmente produzido remotamente, ele tem a qualidade do texto do Nelson Rodrigues. Então, assim, claro que ele teve adaptações para essa situação remota, mas a gente tinha um texto com Isso é enorme fora da qualidade, curva. né? É fora da curva. Os atores também, as participações especiais também são de atores, até porque era uma primeira experiência, atores também fora da curva. Então, a gente está vendo que a qualidade é importante, né? A Sim. qualidade da história, a qualidade das performances. Então, assim, não vai dar para substituir isso por algo, por uma live qualquer. A gente está atento e a gente sabe o que a gente quer consumir. É claro que a gente não consome só isso, mas a gente sabe na hora de você fazer uma assinatura de uma plataforma né, ou de um canal de TV por assinatura, você tem as suas exigências, então não é bem assim também. Mas a convivência vai existir, eu acho que no final a gente vai ter uma amplificação dessa oferta e uma amplificação do consumo também. A gente estava falando de streamings, né? Lembrando que recentemente a Disney tirou alguns dos seus filmes e desenhos da Netflix porque vai estrear um streaming próprio. Então você já vê aí a mudança Uhum. de cenário. Então, assim, não vou deixar o dinheiro com a Netflix, vou monetizar do meu lado, né? A gente está falando dessas grandes produções americanas e tudo mais, Aham. mas a Brave ela reúne produtoras independentes. Eu queria que você contasse um pouquinho Sim. do trabalho da Brave, se é assim que fala, se eu não falei errado a sigla, Não é Brave, é Brasil para que as Audiovisual pessoas, Independente. É. Assim. para que as pessoas que estão vendo nesse momento a Lesp Conecta também entendam, né, essa realidade. São realidades diferentes. Quando você fala em produção independente, exige ainda muitos percalços também para ultrapassar, Uhum. né? Qualidade Uhum. tem, e muita, mas as outras questões precisam também, né? Claro. A Brave, a gente adotou esse nome de trabalho, né? Essa é a sigla de Brasil Audiovisual Independente, em 2016, porque a origem tem 21 anos, a associação. A razão social é a Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão. Isso em 99 era muito importante, porque era um recorte para diferenciar de quem produzia só para o cinema. O cinema brasileiro, já tem 100 anos, desde que ele existe, ele é independente, né? Porque o Brasil, eu posso citar aqui três experiências de tentativas, né, de estúdios brasileiros, né, como se fossem os estúdios americanos, que é a Atlântida, que era no Rio, a Cinédia, que também era no Rio, e a Vera Cruz, aqui em São Paulo. Esses estúdios não tiveram vida longa, né? Eles não sobreviveram. E o cinema brasileiro sobreviveu
e é de forma independente. Naquele momento, em 99, a gente tinha um fenômeno, na verdade, de parceria, e a gente chamava de produção associada, em que o conteúdo editorial era desenvolvido por uma produtora, uma empresa independente, e uma emissora de televisão. Então, tem vários exemplos ainda que eram feitos, por exemplo, na TV Tupi, mesmo na TV Educativa do Rio, onde eu trabalhei muitos anos, de produções, mesmo aqui em São Paulo, na TV Cultura, de produções associadas. Então, o editorial e a produção principal era feita pela empresa produtora, independente, mas se realizava dentro do estúdio da emissora, né? Ao longo do tempo, as produtoras foram investindo, naquela época, em equipamento, né? O que deixou de ser, porque equipamento você aluga aí na esquina, né? Então deixou de ser um ativo econômico. Mas naquele momento, há 21 anos atrás, era importante. Algumas produtoras foram se investindo em equipamento, então elas conseguiam produzir toda a sua série na própria produtora. Não precisa, entregava o produto pronto, a fita pronta na época, para a emissora. Então aí começa a ganhar corpo a produção independente. Ainda que esse conceito não fosse de domínio público, né, digamos assim, do senso comum. Mas esse conceito foi evoluindo. Em 2011, quando a gente tem a Lei 12.485, que é a lei do SEAC, do Serviço de Acesso Condicionado, que o mercado apelidou de Lei da TV por Assinatura, aí essa lei traz o conceito de produção brasileira independente bem claro, distinguindo de produção brasileira, né? Que é feito pelas emissoras de televisão, não são feitos por uma produção independente. Aí ganha corpo, e de 2011 para cá, a produção independente vai ganhando espaço e vai entrando no mercado e vai sendo conhecido. Hoje você tem uma boa parcela da população que sabe o que é uma produção independente, né? Como é a americana e como é o cinema brasileiro, né? O que a Brave, aí ao longo do tempo, percebeu? Quando chega em 2016, a gente percebe que não se produz mais para televisão. A gente já tinha plataformas, algumas produtoras começaram também a produzir cinema, produzir para a internet, né, webséries e tal. E aí aquele nome lá de ABPI TV, que era a sigla da associação, não dizia mais do que as empresas associadas faziam. E aí a gente adotou um nome mais genérico, que é Brasil Audiovisual Independente, que a sigla é Brave. De 2011 para cá, a gente teve também um crescimento. Em 2011, a gente tinha 170 empresas associadas, hoje a gente tem 670. A gente tinha presença em poucos estados, hoje a gente está em 21 unidades da federação, são 20 estados e mais o Distrito Federal. São, eu não diria todas nesse momento, mas eram todas atuantes, produtoras Sim. nas suas regiões, nos seus estados, e produzindo nacionalmente. E elas criaram esse grande corpo de produção, descentralizaram, como era o objetivo da lei, descentralizaram a produção. E o trabalho da Brave, por que a gente teve esse crescimento? Porque o trabalho da Brave sempre foi de aproximar as empresas produtoras de canais e plataformas agora, enfim, das distribuidoras, dos players, daqueles que contratam, que produzem no Brasil e no exterior. Então, a gente fazia esse networking, porque a gente conhece todo mundo, claro. Agora, só este ano, entraram algumas plataformas. Você falou da Disney, a gente ainda não esteve com a Disney, mas a gente esteve já com a plataforma da Viacom, que é a Pluto, que entra em novembro. A gente já teve essa aproximação, eles apresentaram o que vai ser a plataforma, os seus modelos de negócio. Nós vamos fazer inevitavelmente com a Disney.
A gente já teve com uma que é um canal de televisão, mas tem uma plataforma que é o Brazuca, é um canal dedicado à produção negra urbana. Ele está em vários países, então tem o Brazuca, que é o canal do Brasil desse grupo que é francês. A gente já teve também, já esteve com eles. Então a gente tem esse trabalho de aproximação no Brasil e no exterior, e a gente tem um programa forte de capacitação para mesmo aqueles que são jovens produtores, entrantes novos, de capacitá-los tanto para o mercado nacional, sob todos os pontos de vista, de narrativas, de produção executiva, de legislação, inclusive questões tributárias e tal. Então a gente faz essa capacitação nesses vários aspectos, preparando essas produtoras para trabalhar nesse novo mercado. Então é por isso que a gente ganhou essa escala, né? E é um trabalho permanente, porque tem sempre novidade, a gente está sempre em contato, e a gente ganhou, como você disse, a gente ganhou reconhecimento, um certo protagonismo, né, como entidade patronal, né, de empresas, porque a gente tem essa capilaridade e essa aproximação com os principais players do mercado, né? E dentro disso, até enfim, né, ter tanta gente por baixo do guarda-chuva da Brave, né, vamos dizer assim, né, tanta gente que acredita e por isso que se associou à Brave, se é assim que eu posso falar. Como é que a Brave viu Sim. essa questão do auxílio emergencial para o setor da cultura? Foi muito discutido. Até mesmo aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós tivemos ato solene para discutir com relação à Lei Aldir Blanc. Como é que vocês viram isso? Vai funcionar? Precisava ter vindo antes? Claro que a gente sabe que tem muitos aspectos envolvidos, mas como é que vocês viram isso? Olha, toda forma de auxílio é bem-vinda, né? E aí nós estamos falando principalmente de auxílio a pessoas, né? Pessoas que têm famílias, né? Então tiveram seu emprego interrompido ou perderam seu emprego. Então, todo o auxílio é bem-vindo. Eu acho que ele demorou, mas não é menos importante por ter demorado. No caso da Brave, por ter a sua abrangência nacional, você imagina que a gente teve que discutir com quem vai, com as secretarias de cultura estaduais, as várias, municipais das capitais e algumas grandes capitais. Então, assim, foi um trabalho de apontar onde havia não mais necessidade, né, mas quem estava em situação de maior vulnerabilidade, né? E foi interessante porque a gente não foi a Brave, mas a gente tem um instituto que se ocupa hoje, que é o ICAB, o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, que se dedica à capacitação de jovens profissionais. Aí não estamos falando de empresas, mas jovens profissionais, principalmente aqueles que saem das universidades. Então, a gente tem um trabalho de aproximação com as universidades, capacitando também esses jovens empreendedores para entrar nesse mercado. E o Instituto tem essa vocação social também, além dessa questão educacional, mas social. E a gente fez uma parceria, o Instituto, né, fez uma parceria com a Netflix para criar um fundo exatamente para os profissionais que tiveram os seus empregos interrompidos. Então, esse fundo já beneficiou, está no finalzinho agora, mas já beneficiou 5 mil profissionais do Brasil inteiro. Foi por isso que o Instituto foi procurado, por conta dessa amplitude também nacional, né? E aqui agora o Instituto acabou de fazer uma parceria com o Sindicine, que é o sindicato dos técnicos aqui de São Paulo, do audiovisual, e é um fundo que vai, enquanto o da Netflix era para quem produzia conteúdo, obras audiovisuais, com o Sindicine, a gente, com a nossa já experiência de gestão no fundo, é exatamente para os profissionais da produção publicitária que não foram contemplados em nenhum lugar. Então,
A gente está na fase de arrecadação. Se você me permitir dar o endereço lá para conhecer, tem doações de pequeno a partir de R$ 10 e tem doações maiores. A gente está na fase de arrecadação. Para lá, para o meado de setembro, a gente começa com o Sindicine a distribuir para os profissionais, primeiro aqueles que a gente identificar com maior vulnerabilidade. É um trabalho muito bacana do Sindicine. O ICAB está apoiando com a sua expertise aí na gestão do fundo, mas era um desejo e é uma vocação e uma ação importante do Sindicine para os seus técnicos e tudo, é uma ação louvável. Então a gente tem essa função também, viu? Além dessa função de mercado, tem essa questão também social e educacional que a gente se complementa entre Brave e ICAB. E é por isso que aqui na Alesp Conecta a gente quis ouvir você, Mauro, justamente para a gente entender como cada departamento, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, mas eu vou lembrar, enfim, cada um vem se mantendo ou entendendo como cada área, né? Eu já estava esquecendo a palavra, como cada área vem passando por esse momento, né? E você falou, é uma união de forças, né? Eu acho que é o que fica também dessa pandemia. A gente está encaminhando praticamente para os minutinhos finais aqui do Alesp Conecta. Eu acho que essa união de forças que fica também da pandemia, né? De você olhar para o outro, né? Diferente, com mais carinho, talvez. Com certeza. Eu esqueci de falar uma outra área, você me lembrou o termo também, de atuação da Brave, que é a ação política, política no sentido política setorial, né? Então a gente atua no executivo, no legislativo, contribuindo para as questões de criação de legislação. A gente atuou na criação da Lei da Aldir Blanc, inclusive a gente atuou no parlamento, ajudando na criação da lei. Como todas as leis que vão incidir sobre o setor, a gente tem uma participação muito ativa, e é por isso que você falou que a gente ganhou essa presença aí grande, porque a gente atua muito na questão política setorial. E, Mauro, então vou aproveitar, já faço um convite no ar para a gente fazer uma parte 2 do Alesp Conecta, para justamente a gente entrar um pouco mais sobre essas últimas questões que a gente abordou agora no final do Alesp Conecta. A gente fala, quando o papo vai fluindo, a gente viu, pronto, passou meia hora, né? É rápido, acaba sendo rápido. Então, já quero fazer esse convite, Mauro. Tá aceito. Para a gente poder falar dessas políticas setoriais, de como que a Brave vai fazendo essa interlocução também com o Executivo e com o Parlamento, tá bom? Tá, não, já está aceito o convite quando você quiser. Posso deixar o endereço do fundo lá com o Sindicine? Pode sim, por favor. Olha, é icabrasil.org/Sindicine. É demudo, Sindicine. Então, icabrasil.org/Sindicine. Tem todas as formas de doação a partir de R$10 e para ajudar exatamente os técnicos, os profissionais que atuam na produção cinematográfica publicitária. Então, você que está em casa, fique ligado, logo, logo aqui na Rede Alesp, uma parte 2 desse bate-papo aqui com o Mauro Garcia, presidente executivo da Brave. Obrigada de novo, Mauro. Imagina, eu que agradeço o convite, estou à disposição de poder contribuir com vocês. Muito obrigado pelo convite. Você que está em casa, quer rever esse programa aqui sobre audiovisual, é fácil. Daqui a pouco corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu volto numa próxima. Tchau!